Arménio Castanheira, licenciado em Engenharia Geográfica e em Ciências Militares, professor universitário, atualmente diretor-geral do Instituto Geográfico Português, que nos vai falar sobre o tema da ortocartografia como elemento facilitador e indutor da modernidade municipal. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento à Câmara Municipal de Águeda por ter acolhido a minha sugestão quando fui contatado de que teria muito gosto em estar presente, desde que fosse facultado algum tempo de antena para poder transmitir alguma coisa de útil, julgo eu, para todos vós no âmbito da modernização administrativa, que é o foco primário do evento que aqui está a ser organizado. Portanto, de alguma forma, ao contrário daquilo que aconteceu com o colega Vítor Dias, do Gabinete de Atendimento Municipal de Águeda, que terá sido coagido, entre aspas, pelo Sr. Presidente da Câmara a fazer a comunicação, e já agora aproveito para o felicitar pela qualidade da mesma. No meu caso concreto, as coisas foram colocadas ao contrário. Fui eu que sugeri, não a minha presença, mas a minha comunicação. Curiosamente, foi acolhida de imediato, o que também a mim me deixou muito animado, porque se ela foi acolhida, se ela não estava prevista, é porque foi entendido também pelo município de que a informação geográfica efetivamente se pode revestir de alguma importância também no âmbito da modernização da administração, em particular da administração municipal. O Instituto Geográfico Português, e é nessa qualidade que aqui estou, de diretor-geral do Instituto, tem uma missão, como todos os organismos da administração pública, da qual realço as suas palavras-chave, que são de autoridade nacional, no âmbito da geodesia, cartografia e cadastro, e depois também a função de regulação da atividade da informação geográfica, homologação de produtos. Homologação não é mais do que a verificação da conformidade de um determinado produto que não tenha sido produzido pelos organismos competentes e que têm essa competência que lhes foi atribuída pelo Estado, que é o caso do Instituto Geográfico Português, do Instituto Geográfico do Exército, do Instituto Hidrográfico e de outros organismos que têm competências na área da cartografia temática. Depois temos ainda a responsabilidade da manutenção e desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação Geográfica e também temos um setor, uma área de investigação vocacionada para a parte do ordenamento do território, do ambiente e da detecção remota. Também desenvolvemos alguns trabalhos na área de riscos, fundamentalmente relacionados com riscos de incêndio florestal. Mas aquilo que aqui me trouxe foi, no âmbito deste enquadramento da modernização da administração pública, pensar um pouco como é que a informação geográfica poderia ser utilizada neste âmbito. Como é que ela poderia ter algum contributo positivo para a tal modernização que todos ansiamos. É sermos e prestarmos cada vez mais um trabalho útil a todos nós, na tal perspectiva de que todos, em todo o tempo, também somos cidadãos, independentemente das funções que temporária ou transitoriamente poderemos desenvolver. Neste âmbito, há aqui dois paradigmas com que que se fala muito atualmente. Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, e Sistemas de Informação Geográfica. Propositadamente coloquei-lhes aqui uma zona de sobreposição, uma zona comum às duas, que aliás até deu em verde pelo resultado do amarelo e do azul, mas se nós pensarmos, estas duas plataformas, estas duas tecnologias têm algo em comum. Por um lado, a parte do hardware, a parte do software, que é comum. Para tudo isto funcionar, precisa de hardware, de software, ligações, comunicações, redes. No entanto, há um aspecto fundamental, digo eu, que é comum às duas, que é a informação. E a informação, julgo eu, é a chave de tudo isto. Já que estes sistemas sem informação são vazio. Daí que a importância da informação seja de realçar e seja de referir com muito enfoque, com muita pertinência em tudo isto. Os sistemas de informação geográfica, e agora regressando um pouco às necessidades municipais, são cada vez mais um paradigma das suas necessidades.
As câmaras municipais, em particular, entre muitas funções, muitas atribuições, têm aquelas que para todos nós nos parecem óbvias e também muito relevantes e importantes, que são o planeamento, a gestão e o ordenamento do território. Ora, para tudo isto se fazer, tem de se assumir como base informação disponível, informação que represente esse mesmo território e que nos possa perspectivar não só ações de planeamento, como ações de gestão sobre esse mesmo território, como de ordenamento na tal perspectiva de fazer interagir o homem com aquilo que existe de natural ou com aquilo que já existe de artificial, numa perspectiva de maximizar todos estes recursos. Ora, um sistema de informação geográfica, como referi, já que as tecnologias de informação e comunicação, a informação pode ser vária, relativamente aos sistemas de informação geográfica, a informação de que estamos a falar é a informação geográfica. E a informação geográfica, genericamente, ou normalmente, falamos de cartografia. Seja cartografia matricial normalmente há outras categorizações, mas eu utilizei esta, matricial, ou é grid de pontos, modelos digitais do terreno, ou pixels. Enquanto a cartografia vetorial é aquela que estamos mais habituados, linhas, áreas, pontos. Portanto, quando nós temos um mapa em que as estradas são representadas por uma linha, temos as curvas de nível, os rios ou as linhas de água também representadas por um traço, estamos a falar de cartografia vetorial. Portanto, no âmbito dos sistemas de informação geográfica, informação essencial para podermos trabalhar é dispormos de algo que represente de forma fidedigna, digo eu, o território. Porque estes sistemas são todos muito bons, são todos muito importantes, são excelentes instrumentos de apoio à decisão, desde que a informação que eles caldeiam, que eles manipulam, que eles processam, seja informação correta. Porque senão pode ser pior a emenda do que o soneto. Em vez de nos ajudar à decisão, e aquilo que se pretende com uma decisão é termos decisões corretas, podermos ter decisões completamente enviesadas se a informação que nos serviu de base está completamente adulterada ou apenas tem um cariz histórico e não representa de todo a realidade daquele momento. Portanto, ao longo do tempo, o próprio Estado tem vindo a promover a execução de cartografia e, através dos quadros comunitários anteriores, tem sido proporcionada a comparticipação na execução de cartografia 2.000 circunscrita às áreas urbanas e 10.000 para as áreas rurais. O Instituto, porque compreende que em determinadas situações a escala 2.000 poderia não ser a mais aconselhável, criamos condições características de natureza técnica que a aproximam da cartografia 1.2000. Da cartografia 1.000. Portanto, de alguma forma, este é o enquadramento que existe. E esta execução cartográfica tem sido promovida através dos municípios e das associações de municípios, em que o Estado tem vindo a assegurar e certamente manterá a comparticipação na produção desta informação, desde que os municípios ou as associações assumam na produção daquela informação as regras definidas pelo tal autoridade nacional, que é o Instituto Geográfico Português. E, portanto, daí termos vindo a produzir cartografia 2.000 e cartografia 10.000 e que, de alguma forma, está representada nesse cartograma, em que as áreas a cinzento são aquelas de que ainda não se verificaram, não houve concretização de protocolos para a produção de informação. Esperamos que agora, no âmbito do quadro comunitário, no quadro de referência estratégico nacional, tal seja possível de vir a concretizar. Portanto, primeira preocupação é que se nós produzimos informação geográfica, ela tem de ser atualizada, para não entrarmos na tal situação de estarmos a trabalhar com sistemas de informação com informação desadequada, desatualizada, histórica, antiga e que nos vai enviesar as nossas decisões. Temos de encontrar, então, alguns mecanismos que nos assegurem uma atualização fácil, expedita e com custos relativamente reduzidos. Para a cartografia 10.000, uma boa solução é todos os municípios promoverem, com o nosso apoio, um adensamento da rede geodésica. Em particular aonde? Nas zonas urbanas. Porque também é nessas áreas que esta cartografia 1.2000 existe. E qual é este objetivo? É para exigir que, no âmbito de todos os projetos licenciados, as telas finais sejam entregues em digital e ligadas à rede. Porque se isso acontecer,
imediatamente, de forma automática ou quase automática, digo eu, essa informação pode ser integrada na tal cartografia 1-2000. E é uma forma de a preservarmos e de a mantermos permanentemente atualizada e com custos reduzidos, quase nulos. Para isso, basta apenas então adensarmos a rede para a qual o Instituto Geográfico Português, em colaboração com todos vós, está disponível para vos ajudar e para vos apoiar. Para isso, e agora mostro só como é que tudo isto se faz. Esta é a rede de vértices geodésicos que vocês conhecem. Este é um outro vértice, que é o Centro Geodésico Nacional, em Melrissa, Concelho de Vila de Rei. Reparem, curiosamente, em milhares de visitantes por ano. Nunca imaginei que o vértice geodésico pudesse, em termos turísticos, ter uma tão grande apetência. E depois é informação à qual podem aceder na página do Instituto Geográfico Português, que tem lá dados disponíveis, gratuitos, toda a rede geodésica, todas as coordenadas dos vértices geodésicos, dos 9.000 e tal vértices deste país, estão disponíveis para download gratuito na página do Instituto. Isto é um exemplo onde poderão ir buscar essa informação. Se não o quiserem fazer e quiserem apenas consultar um determinado vértice, existe lá uma ficha, a ficha, deste caso, de um vértice algures no Alentejo, designado Vértice de Bombela, algures Concelho de Vendas Novas, e tem toda a caracterização daquele mesmo vértice. Também colocámos toda esta rede de vértices no Google e tem a possibilidade de fazer o download deste KPMZ e fazer a visualização daquilo também que já referi através desta plataforma de visualização e poder consultar os 9.000 e tal vértices que aqui estão representados através destes alfinetes e, portanto, poder consultar a ficha de cada um deles. E a ficha, cá está a ficha de mais um dos vértices, lá em cima em Vila Nova de Gaia. Curiosamente, este vértice, para acedermos a ele, temos de passar pela casa dos donos deste edifício e passar pela cozinha dos senhores. Os diferentes sistemas de referência dos vértices geodésicos, que perspectivamos nós no futuro. Em termos nacionais, só vão existir 2 sistemas. Para o continente, ETRS 89, Açores e Madeira, ITRF, mais nada, e acabarmos com esta miscelânea de sistemas de referência. E depois outra possibilidade, que é quem não quiser este tipo de utilização, fazer o download integral do fecheiro e poder utilizar os tais vértices geodésicos da forma que muito bem entender no âmbito das suas atividades. Isto é também para vos mostrar, porque também tem a ver com tudo isto, uma rede de nivelamento. Eu estou só a mostrar isto como curiosidade, porque às vezes isto é uma área um pouco excêntrica em relação àquilo que são as vossas atividades e, portanto, não sabem como é que isto se faz. Isto é um marégrafo que existia de antes em Cascais e que serve para determinar o nível médio das águas de mar, o nível 0. Porque nós, como já viram, temos as curvas de nível. Curva dos 100 metros, de 50 metros, e onde é que está o 0? Ele tem de ser determinado de alguma forma. Da forma como isto foi feito, foi através do marégrafo. Temos um marégrafo em Cascais, outro em Lagos, e depois foi transportar esse 0 hidrográfico ao longo da parte continental. Este foi o primeiro marégrafo que existia, que ainda está em funcionamento. Está em funcionamento há mais de 100 anos, temos todos os registros e estamos a proceder à sua digitalização e vetorização. E faz parte também ele agora do circuito turístico da Câmara Municipal de Cascais, que assegura toda a manutenção destes equipamentos. Outra vista do equipamento. Estes são os novos marégrafos que nós instalámos a partir de 2004. São marégrafos acústicos, não têm intervenção humana e, através de uma operadora de comunicações, envia todos os dados diretamente para o Instituto Geográfico Português, para o Instituto Hidrográfico, para um outro organismo na Noruega que difunde os dados maregráficos a nível da Europa. Outra amostra do tal marégrafo, que além de dar as variações do nível médio da água do mar, envia outros registros como dados atmosféricos, pressão e temperatura atmosférica e também da água. Isto é o equipamento e cá está o tal organismo internacional por onde nós difundimos também em tempo real os nossos dados e onde permanentemente podemos verificar as tais variações médias das marés em Cascais ou em Lagos. Isto é parte da gravimetria, que é outra forma de complementarmos o tal nível 0 para transportar e para definir as cotas. Outra forma de o fazer é através de medições gravimétricas, porque a tal plataforma que serve para medir as cotas é uma figura física, já devem ter ouvido falar nisto, no geoide,
e um geoide é uma superfície equipotencial do campo gravítico terrestre. Portanto, daí também, através dos gravímetros, podermos determinar esse tal zero. Isto é os tais gravímetros relativos a fazerem medições, isto é um funcionário a trabalhar junto de um vértice e a fazer gravimetria. Aqui é fazer nivelamento, a transportar as tais cotas ao longo do território. Isto são as tais marcas de nivelamento. Quando nós vemos um vértice geodésico, aquilo que nós temos de pensar é que ele é muito exato em termos posicionais na coordenada x e y, menos exata na z. Onde estas coordenadas G estão muito rigorosamente determinadas são nestas marcas que normalmente estão nas soleiras das igrejas, junto nas estações de caminho de ferro, etc., porque são locais mais ou menos perenes, portanto, em que não são destruídas estas marcas e quando é necessário, transporta-se a cota destas marcas para onde elas são necessárias ser obtidas também com grande exatidão. Esta é a tal rede de nivelamento que foi construída ao longo do país para transportar o tal zero para podermos concretizar a cartografia respectiva. Mas falámos então da cartografia 2000, do tal adensamento da tal rede geodésica fundamental para integrarmos todas as telas finais das obras licenciadas nessa mesma cartografia, mas temos agora também um outro nível de cartografia mais genérica, que é a cartografia 1.10.000. E aqui como é que nós podemos promover também de forma simples a sua atualização? Tínhamos várias possibilidades. Uma delas era o licenciamento de uma base que servisse de referência para a sua atualização, a tal ortofotocartografia que aqui já foi falado. O Instituto produzia esses ortos, licenciava essa informação aos municípios e sobre essas novas imagens iam desenhando agora ao vetor os novos objetos que iam surgindo, a nova estrada, as novas casas, aquilo que de novo tivesse surgido. Isto era uma forma. Outra, porque também a nossa perspectiva é tentar servir o melhor possível aqueles que necessitam da informação. E o Instituto não precisa de informação rigorosamente por nada. Ou nós conseguimos fazer chegar a informação a quem dela necessita, ou então nós estamos a prestar um mau serviço. Porque para nós só somos produtores de informação. Outra possibilidade que se nos abriu, agora já no âmbito das novas tecnologias de informação e comunicação, foram serviços web. Neste caso, serviço do Web Map Service. Para quem não está familiarizado com isto, o Instituto funciona um pouco como um disco remoto de uma máquina qualquer algures no país. No nosso servidor estão lá os ortofotos e através deste serviço web, quem está, por exemplo, na Câmara Municipal de Águeda, pode invocar um qualquer desses ortos que é visualizado na sua máquina e sobre o mesmo, com a aplicação que normalmente utiliza, desenhar, por exemplo, atualizar a tal cartografia 10.000 de que é detentor. Só que estes serviços, infelizmente, ainda são lentos. A informação ortofotocartográfica é muito pesada, são muitos megas e, portanto, ou se tem uma largura de banda muito boa, ou então empastela e é desmotivante trabalhar hoje em dia, no futuro veremos, mas hoje em dia ainda é um pouco desmotivante trabalhar apoiado neste Web Map Service. Então, outra perspectiva que se nos abriu foi os novos visualizadores universais, digo eu, da Google e da Microsoft, que todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia. O da Google mais conhecido, o Google Earth, e o da Microsoft, neste momento em concorrência com o da Google, o Virtual Earth. Portanto, pensámos nós, se nós conseguíssemos fazer chegar a estes operadores a nossa informação, são plataformas extremamente eficientes e íamos certamente prestar um bom serviço ao país. Foi isso que fizemos. Contatámos-los, conseguimos fazer acordos com eles e passámos a disponibilizar a nossa cobertura ortofotocartográfica disponível para todo o mundo e também para Portugal, sem quaisquer custos, através destas mesmas plataformas. Objetivamente, o que é que nós lá disponibilizamos? Disponibilizamos ortofotos com um pixel de 1 metro. 1 metro, tecnicamente, é compatível com escala 1/10.000. Disponibilizamos também o modelo digital do terreno com uma grid de 50 metros, isto porque permite simular voos sobre o terreno, e também a Carta Administrativa Oficial de Portugal, na perspectiva de que todos juntos possamos, uma vez, um dia, ter uma Carta Administrativa Oficial de Portugal coerente com a realidade territorial. Neste momento,
há circunscrições cuja configuração dos respectivos polígonos está correta e outra que assim não está. Só todos juntos, em colaboração, em cooperação, conseguiremos ter uma carta administrativa oficial correta. Ela pode ser visualizada sobre os ortos, onde ela não estiver correta. Ajudem-nos e digam-nos por onde é que as circunscrições deverão passar. Portanto, de 2 em 2 anos, passamos nós a promover a atualização desta informação, obedecendo à seguinte regra. Nós passamos a efetuar coberturas sistemáticas do território continental, com coberturas com pixel de meio metro de 2 em 2 anos, nos anos ímpar. 2005, voámos em 2007, voaremos em 2009, 2011 e assim sucessivamente. Essas coberturas serão disponibilizadas, passados 2 anos, à plataforma da Google e da Microsoft. Degradada a informação a metade. Portanto, em vez de ser um pixel de meio metro, degradamos para 1 metro. E é com esta informação, e volto a dizer que 1 metro é compatível com a escala 1/10.000, que nós podemos passar a trabalhar. Perguntar-se-á porque é que nós não disponibilizamos a última versão. Porque o Instituto, feliz ou infelizmente, tem de gerar alguma receita para poder funcionar. O seu orçamento de funcionamento, despesas gerais e ainda algumas das suas remunerações certas e permanentes têm de ser conseguidas através da receita. E, portanto, nós temos de criar condições mínimas também para conseguir cumprir estes objetivos de encontrar alguma receita para podermos funcionar. De qualquer maneira, nós também, às vezes, portugueses, não temos nada e depois queremos tudo. Se nós pensarmos um pouco para trás, nunca tínhamos nada. Tínhamos coberturas ortofotocartográficas circunscritas a determinadas áreas do território, que provavelmente seriam atualizadas só daí sabe-se lá há quantos anos, e, objetivamente, ter uma ortofotocartografia com uma desatualização de 2 anos, tirando situações muito pontuais, é cartografia quase do mesmo dia. Temos de ser realistas. E, portanto, este instrumento que passa a estar ao dispor de todos é um ótimo elemento para trabalho, para apoio à atualização da cartografia. Utilizem-no, que é certamente muito útil a todos vós. Peço desculpa, a outra imagem que ali estava representada, aquele cartograma, mostra o estado da arte. Portanto, foi o voo de 2007 que estamos neste momento a produzir os ortos respectivos, em que se perspectiva que no dia 31 de maio toda a ortorrectificação do território do continente esteja concluída. Portanto, no âmbito da tal articulação que nós fizemos com aquelas duas empresas, Google e Microsoft, e eu estou-me aqui a circunscrever apenas a da Microsoft, porque nós conseguimos, em relação a esta, em termos de contrato, negociar melhor, conseguimos melhores contrapartidas, porque eles estão a concorrer com a Google por um lado, e por outro lado, porque também existe um acordo, como já ouviram certamente na comunicação social, com o governo português, e portanto isto facilitou as coisas. Portanto, através desta plataforma, que temos aqui uma imagem daquilo que podemos ver nos nossos computadores, nós tivemos como objetivo prioritário na difusão desta informação criar homogeneidade territorial e disseminar a utilização da informação geográfica. Nós já na Google vemos o nosso Portugal, o continente e as ilhas muito mal, com imagens. Só que vemos que há um grande desfazamento, em particular do litoral para o interior. E aquilo que nós quisemos foi dar homogeneidade. É que no litoral, no interior, no norte ou do sul, a qualidade da informação seja a mesma e a sua datação seja também a mesma, o que não acontece hoje em dia. Há imagens mais recentes no Google, há imagens muito desatualizadas e aquilo que nós pretendemos é criar homogeneidade e podermos trabalhar sobre a mesma plataforma, todos e ao mesmo tempo. Fomentar a incorporação de informação geográfica na administração pública, limitar duplicações e redundâncias na produção de informação geográfica. Todos nós ouvemos dizer que às vezes andamos todos a fazer o mesmo. E também no setor da informação geográfica às vezes isso acontece. Isto é para tentar limitar, condicionar, de preferência impedir que estas situações se repitam, se mantenham. Por outro lado, facilitar, e já referi várias vezes, a atualização da série cartográfica nacional 10.000, que está na posse também dos municípios e das associações de municípios, e por outro lado também incrementar um crescimento do mercado de serviços, porque sobre esta plataforma de visualização podem ser desenvolvidas agora pequenas aplicações que resolvem muitos dos nossos problemas imediatos nas nossas câmaras municipais, nos nossos serviços, na administração central, local, regional, em todas elas. Portanto, é uma nova oportunidade que também existe, porque
Aquilo que nós conseguimos efetivamente contratar, acordar com a Microsoft foi a disponibilização, e aqui foi até onde nós conseguimos chegar, a toda a administração pública central, a disponibilização deste interface de forma gratuita e que permite, de alguma forma, fazer a tal incorporação daquelas imagens nas nossas plataformas. Isto já existe, portanto, tudo aquilo, às vezes, que nós, para quem está mais familiarizado com isto das informáticas, tudo que são plugins são APIs. Portanto, isto também não é mais, é que sem nós nos estarmos preocupados como é que funciona o software da Microsoft, aquilo que nós temos de estar preocupados é com as suas funcionalidades. O que estes APIs permitem é integrar funcionalidades dentro do nosso sistema, que é aquilo que interessa, sem grandes preocupações e grandes especializações informáticas. Mas não nos ficamos por aqui. Quando falamos de informação geográfica, há um outro aspecto, penso eu, que ninguém tem a mais pequena dúvida da sua importância, que é o cadastro predial. Quando nós falamos de cartografia, falamos de representação do território naquilo que é natural e naquilo que é artificial. Portanto, naquilo que é como é e naquilo em que já houve alguma intervenção humana. Mas depois falta o resto. É dentro dessa representação, desse espaço geográfico, que direitos é que cada um de nós tem sobre pequenas parcelas. A quem é que elas pertencem? Que espaço, efetivamente, é que nós somos detentores de direitos? E depois, quem é o titular desses mesmos direitos? É isto o cadastro predial, porque cadastros há muitos. Cadastro é um repositório de informação. Eu posso fazer um cadastro lá da minha biblioteca, é o repositório dos livros todos que lá tenho. Este é o cadastro predial, é o cadastro dos terrenos, assim como existe o cadastro automóvel e muitos outros. Este é o cadastro dos terrenos, das propriedades. Criámos, então, um sistema que é o Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral, que foi alvo de uma resolução do Conselho de Ministros em 2006, a resolução do Conselho de Ministros 45 de 2006, do dia 4 de maio, que criou este sistema e que criou logo algumas regras relativamente ao próprio sistema, como é que ele iria funcionar e quais seriam as diferentes entidades associadas a este projeto, diferentes entidades públicas associadas a este projeto. Já em 2007 foi publicado um diploma também legal que permite a execução, já numa nova vertente, a execução cadastral, e que foi o diploma, o Decreto-Lei 224 de 2007, 31 de maio. Portanto, de alguma forma, isto para dar uma sequência, nós temos num primeiro nível a cartografia de suporte, temos no camada logo seguinte é como é que esse território está dividido por todos nós, quem tem alguma coisa sobre esse território, e depois os outros níveis. Aqui já temáticas, planos diretores municipais, planos regionais de ordenamento, reservas ecológicas, reservas agrícolas, as outras restrições e servidões todas que nós conhecemos existirem. Portanto, isto é tudo para mostrar que estas coisas se encaixam todas umas sobre as outras. Não há aqui áreas estanques. O cadastro pode ser sobreponível à cartografia, assim como os PDMs são sobreponíveis ao cadastro e à cartografia. Tudo interage com tudo. Estamos a falar de plataformas informáticas, estamos a falar de informação digital e, portanto, essas restrições e essa falta de conversação que existia quando os documentos eram analógicos e em papel, que dificilmente eram sobreponíveis uns aos outros, a não ser que fossem transparentes, isso deixa de ficar agora com a informação digital. Daí a sua grande multifuncionalidade, que não é mais do que um chavão e que, no fundo, é uma consequência da informação digital. Cadastro predial, qual é a sua importância no âmbito nacional? Estes são alguns pontos-chave, entre muitos outros, que possam ser considerados. Desde aumentar a eficiência dos serviços, melhorar a gestão dos recursos naturais, assegurar, isto é muito importante, talvez seja o menos importante de tudo isto, mas em termos individuais, talvez o mais relevante. Segurança de posse. Todos nós sabemos que o nosso país foi sujeito a um surto imigratório muito forte nas décadas 50, 60. Os pais, os tios, os avós tinham terrenos, tinham prédios, tinham propriedades. Onde é que estão agora essas propriedades? Como é que nós podemos invocar os nossos direitos se não tivermos cadastro? Sabemos, tem uma descrição, quando existe, na matriz das finanças ou no Conservatório do Registro Predial, que nos diz que confronta a norte, a sul, não sei o quê, a poente e a nascente, com pessoas muitas vezes que já não existem e que estão na freguesia qualquer, que pode ter 10, 15, 20 km².
E onde é que nós identificamos lá esse prédio? Não tem lá uma morada, não há moradas na parte do rústico, como é que nós chegamos lá? Outras situações que se verificam provavelmente diariamente. Às vezes, no caso dos incêndios florestais, é necessário às vezes conter um incêndio, avançar uma máquina de rastros, está para breve, avançar uma máquina de rastros para abrir um aceiro. Portanto, avança, não está a olhar para as extremas dos prédios, leva tudo em frente. Como é que depois, como é que se consegue a seguir reconstituir a legalidade se não dispusermos de cadastros, se não tivermos as coordenadas das extremas desses mesmos prédios? Portanto, e o resto é óbvio para todos nós a importância do cadastro. Isto é o que é cadastro. O cadastro é apenas isto, é uma representação de um espaço geográfico com coordenadas das extremas. Isto é uma zona mista, rústica e urbana. Isto é uma zona, uma ampliação com dados alfanuméricos que podem estar sobre esta forma ou com qualquer outro tipo de representação informática. E isto é uma curiosidade só para mostrar como a cartografia muitas vezes não resolve nenhum problema da vida real. Olhamos para ali e imaginamos, há uma zona de floresta, deve estar para ali uma ou duas propriedades. Isto é, em termos visuais, aquilo que nós podemos induzir. A realidade, pois, é esta. E estamos numa zona florestal. Propriedades em zona florestal com 50 e 60 metros quadrados, sobretudo no norte do país, existem muitas. Existem prédios no nosso país com 3 metros quadrados, em particular na Madeira. E prédios de muito, muito pequena dimensão também na região do Minho. E nós não podemos expoliar os direitos dessas pessoas, que são prédios que em termos afetivos lhe dizem muito. Isto é, são etc, são exemplos. Aproveito aqui apenas para referir sobre isto uma entrevista que deu ao seu Secretário de Estado, professor Dr. João Ferrão, Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, ao Expresso ano passado, em que referia que, em termos genéricos, isto é para mostrar a importância do cadastro, que imaginamos que 20% do país não tem dono. Como pode haver uma gestão proativa da floresta se não se sabe a quem pertence essa mesma floresta? Portanto, imaginamos nós, cerca de 20% do espaço geográfico do nosso país, que não sabemos a quem pertence. Como é que nós o podemos gerir? Curiosamente, no mesmo jornal, vinha um artigo que era "E tudo o vento levou". Não tem a ver com o filme, mas eventualmente poderá ter. E depois eu passo e transcrevo aqui apenas daquele texto aquilo que interessa. Tem a ver com o município de Lausanne, com uma zona que está completamente desabitada, abandonada, e que não se sabe, as casas que lá estão, que hoje são ruínas, aquilo sofreu um surto imigratório muito forte para o Brasil, não se sabe a quem nada daquilo pertence. Como é que se pode haver uma intervenção sobre a floresta? Mandar limpar, agir sobre os donos. E depois outra curiosidade, que também é óbvio para todos nós, e que a Câmara aqui refere, que adquiriu um terreno que estava registado na Conservatória com 7.000 e qualquer coisa metros quadrados, portanto 0,7 hectares, e objetivamente quando o foram medir tinha mais do que 1 hectare. Isto é a realidade, de quem conhece a realidade do nosso país. Porque havia um imposto que era a 10ª, que era um pagamento, uma taxação pela área dos terrenos, e as pessoas, por uma questão de cautela, disseram que efetivamente os seus prédios tinham uma menor dimensão. Mas nós temos de saber, até por uma questão de equidade fiscal, a verdadeira natureza e os direitos que cada um de nós tem, quais são os direitos e qual é a dimensão desses direitos. O que é que existe hoje em dia em termos de cadastro? O cadastro que existe hoje em dia é o cadastro geométrico da propriedade rústica. Pedia-lhe só para tentar... 3 minutos. 3 minutos, então. Está bom, obrigado. Cadastro geométrico da propriedade rústica, que só existe sensivelmente na zona sul do país. Neste momento, o que nós pretendemos com o Sinergic é completar a parte restante, que aqui está representada toda a branco, e integrá-la num sistema de gestão da informação. Portanto, integrar o que já existe, complementá-lo com o que falta, e depois um sistema que permita gerir tudo isto da seguinte forma, que aqui está representada. Portanto, haver um sistema central gerido, eventualmente, pelo Instituto Geográfico Português, em que depois gravita em torno de todo este sistema de informação cadastral todos os organismos da administração pública, sendo que alguns terão privilégios em relação a outros, que é o caso das conservatórias e das finanças, por razões óbvias, porque a intervenção do Instituto só neste sistema, o Instituto só tem de intervir quando há uma componente técnica, quando há uma alteração da geometria de um prédio, quando há apenas uma transação, onde estava A passa a estar B, a Conservatória sabe isso e eles próprios podem aceder à base de dados e alterar. É um exemplo. Portanto, mas toda a administração pública pode ver
a configuração geométrica dos prédios, a estrutura fundiária e a quem pertencem. Também é possível fazê-lo posterior, com restrições como agora existem em termos fiscais. É atribuído um login e uma password, ou pelo menos uma password, e as pessoas poderão aceder aos seus prédios, não podendo aceder aos dos vizinhos, e estes poderão ver também através da web, como acontece hoje com os impostos. Depois, além disto, também em termos de prioridade de alguns privilégios, relativamente aos municípios, que nós consideramos que é muito importante, além de poderem aceder, obviamente, porque estão dentro da administração, a todos os dados, terem também um privilégio especial, que é poderem inserir dentro da base de dados alguma informação que, ainda que tenha uma natureza provisória, é muito importante, sobretudo, para o ordenamento do território. Quando estamos a promover alterações, loteamentos, urbanizações de determinadas regiões, ainda que juridicamente aquilo não exista, um dia existirá, mas é importante que já se saiba, que a administração já saiba que aquele território, aquele espaço está a ser alterado, está a ser modificado e vai ter um novo tipo de utilização. Portanto, era aquilo que eu tinha para vos dizer. Peço desculpa por me ter excedido, mas porque eu também penso que a informação geográfica também é muito útil no âmbito da gestão e das atribuições municipais. Espero que as minhas palavras não tenham sido vãs e que tenham tido algum fundo e alguma substância para aquilo que é a modernização administrativa que nós todos ansiamos. Muito obrigado.